Hoje nós vamos falar desse empresário tão misterioso que eu tenho falado nas minhas palestras, o empresário mimimi ou empreendedor mimimi. Antes de nós falarmos e desvendarmos esse assunto tão importante, vou te convidar a deixar o seu like no final do vídeo e se inscrever ao nosso canal. O que é o empresário mimimi? O empresário mimimi é aquele empresário, empreendedor que vive reclamando. Tudo para ele, o negócio não crescer, são problemas alheios a ele. É a economia, é a política, o problema é os Estados Unidos, é o Brasil, é a Argentina. Agora eu estava nos Estados Unidos, passei um mês lá junto com meu sócio na nossa empresa e aí eu ouvia outros empreendedores brasileiros dizer: o problema é o verão, que diminui a oferta de trabalho. Aí eu falei: mas e ao longo do ano? O problema antes foi o inverno. Depois foi a política. E eu falo: quando fica bom esse negócio? Veja bem, se tudo ir bem, se as coisas acontecerem, e eu ouço isso todos os dias. Ouvi nos Estados Unidos e ouço muito aqui no Brasil também. Empreendedores, empresários com boa vontade, muitas vezes pessoas que guardaram dinheiro para montar o seu negócio ou que são especialistas em algo, mas vivem de mimimi. O negócio não cresce por outros fatores, mas nunca a responsabilidade é dele. Não olha para as finanças da sua empresa, olha para as suas vendas e fala: onde eu estou errando? O que está acontecendo de problema comigo, com a minha equipe, com o meu time? Não, o problema são sempre os outros, o cliente, os fornecedores, tudo menos ele. Esse tipo de empresário, ele tem algumas características ainda mais interessantes. Ele já sabe tudo. Ele não precisa aprender nada de novo, porque ele já é especialista, ela já é especialista, já trabalha há muito tempo com aquilo, ou alguém da família já trabalha há muito tempo, ou ouviu dizer que era muito bom e traz aquilo como uma verdade absoluta. O negócio não está crescendo, às vezes abriu e fechou a empresa 2, 3, 5 vezes e o negócio não vai, mas não precisa aprender nada. Não precisa adquirir conhecimento novo, não precisa ter mentores auxiliando, não precisa participar de eventos. E é muito natural, muito comum que essas pessoas realmente não tenham resultados. Eu sou mentor de empresários no Brasil, nos Estados Unidos. Durante as minhas viagens eu converso com outras pessoas. Os meus clientes dizem: André, eu vou te indicar, você vai conversar com amigos meus que têm negócios e que precisam do seu apoio, do seu auxílio. Eu converso com essas pessoas, muitas. No meu período nos Estados Unidos, conversei com diversos empresários. E o engraçado é que todos eles disseram: André, eu realmente preciso de ajuda. Eu preciso saber como profissionalizar o meu negócio. Eu falei: ótimo, eu vou te ajudar. Muitas vezes, antes mesmo de nós irmos para o fechamento de alguma mentoria, de algum trabalho de treinamento, eu vou te ajudar a dar o start. E depois nós conversamos sobre contratos, sobre tempo de trabalho, e aí eu começo a passar algumas atividades, coisas simples para esse empresário, para esse empreendedor. E a primeira coisa que eu ouço é: André, eu não tenho tempo. Peraí, você não tem tempo? Você quer crescer o teu negócio ou não quer? André, é difícil para mim, sabe como é que é? Hoje não sobra muito tempo ao longo do dia, da semana. Eu falo: peraí, você não tem 1, 2 horas na sua semana para o seu desenvolvimento e desenvolvimento do seu negócio? E aí eu acompanho. E a pessoa: André, eu vou pensar melhor, eu vou ver. Porque a pessoa vai ter trabalho, é claro. Qualquer momento da minha vida que eu quero crescer, que eu quero ir para um nível maior, eu vou ter mais trabalho, eu vou ter que me desenvolver, eu vou ter que aprender coisas novas. E essas pessoas são engraçadas, porque ela começa: André, dá trabalho, eu não sei se é o momento. Peraí, não sabe se é o momento de crescer? E aí, uma coisa muito comum que eu acabei vendo é: André, vamos ver como é que é. Quando eu tiver um tempo para desenvolver, amiga, empresário, empreendedor, você nunca vai ter tempo. Sabe por quê? Porque você não colocou o crescimento como uma prioridade na tua vida. E eu falava isso diretamente para eles. Eu falo hoje, quando as pessoas me procuram e falam: André, eu quero crescer, independente do investimento financeiro, investimento de tempo.
E aí essas pessoas acabam deixando, e o interessante é que hoje nós vemos as pessoas nas redes sociais, e a pessoa dizia que não tinha 1 hora, 2 horas na semana para cuidar do negócio dela, do crescimento. Aí eu via quinta, sexta, sábado e domingo bebendo com os amigos, postando foto, vidinho, 5 horas da tarde já tinha fechado a empresa e estava bebendo, estava no churrasco, o final de semana todo passeando, e não tinha 1 ou 2 horas para desenvolver a sua empresa. É óbvio que não vai dar certo. E as pessoas continuam reclamando. Ah, tá difícil. Ah, André, porque tá difícil. Alguns depois entraram em contato. Ah, André, então eu tô pensando, porque realmente tá difícil. O problema para mim é me organizar e ter tempo. E eu, com muita sinceridade, disse para 2 deles. Falei, olha, eu vou ser bem sincero com você. Você não quer crescer de verdade. Você está brincando com a tua vida e com os teus negócios. Eu falei, eu vi você participando de festas, eventos, churrascos durante 3, 4 dias numa semana e você não tem 2 horas para cuidar do teu crescimento. Para de brincar. Para de falar coisas que você não quer de fato. Nossa, André, você é duro. Sim, porque se não for, a pessoa não cresce. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada a ela. O empreendedor mimimi, o empresário mimimi, ele quer ouvir só aquilo que agrada, que massageia o ego. Quer ouvir só coisas boas, mas não quer ouvir a verdade. Sem verdade, ninguém cresce. Se eu não ouvir verdades, feedback sobre o meu desempenho, sobre os meus negócios, eu não cresço. E isso eu levo como vida realmente para as minhas empresas. No Brasil, a Minute, resultados na prática. Nos Estados Unidos, a Home Renova. Em cada cliente que eu trabalho, eu levo isso como verdade. Você quer de fato crescer, você quer de fato atingir outros resultados, vai ter que investir tempo e dinheiro. E aí eu falo, vamos lá, agora vamos para um outro nível. Eu te dei algumas atividades básicas, vamos para um outro nível. Está disposto a ler livros sobre gestão, sobre liderança, sobre negociação, ver filmes e séries que falem sobre esses temas. Eu vou te dar palestras, treinamentos, não só meus, mas de outras pessoas para te ajudar a crescer. Você vai investir apenas tempo para poder ser um líder, para ser um empresário muito melhor. E as pessoas muitas vezes falam, mas eu já entendo do meu produto, eu já entendo do meu serviço. E eu, com muito amor, digo, eu não estou nem aí para o teu produto, para o teu serviço. Eu já comprei ideia que é um bom produto, um bom serviço, mas você não entende nada de gestão. E 95% dos brasileiros, empreendedores, empresários no Brasil e nos Estados Unidos não entendem de gestão profissional. No Brasil e Estados Unidos é um pouco mais, são 12% que entendem, no Brasil apenas 5%. Os outros 88% nos Estados Unidos, brasileiros. E os 95% no Brasil não entendem de gestão profissional, não sabem como cuidar de uma área financeira de verdade, não sabem como desenvolver uma área de marketing, uma área comercial. Deixa eu contar, eu estava conversando com uma empresária nos Estados Unidos, tem uma empresa grande de mármore, de gabinetes, e aí eu falei, então, eu fiz uma análise prévia do seu marketing antes de chegar aqui, e eu percebi que você tem um pouco material, conteúdo. Não, André, é porque meu marketing ele já é bom, nós começamos a trabalhar ele, eu faço 3 postagens na semana, eu tenho alguém que faz para mim, e eu falei, como? Você não entendeu que marketing não tem nada a ver com fazer postagem em rede social. Marketing é uma estrutura toda que vai gerar resultado para você ao longo do tempo, melhorar a tua imagem e trazer leads, clientes. Mas você não entende nada. Eu tenho que dizer isso para você, senão você não vai crescer. E a pessoa fica, nossa, mas André, você não precisa falar assim, eu tenho que ser sincero, nós estamos cansados de pessoas que ficam apenas bajulando e não ajudam outras pessoas. Eu não sou esse mentor, como palestrante, como mentor, como empresário. Eu digo a verdade para as pessoas, claro, sempre com amor, sempre com respeito, mas a verdade para que elas cresçam, para que os negócios delas prosperem. Eu tenho clientes nos Estados Unidos, clientes na região de Massachusetts, da Flórida, que faturam milhões por ano e continuam crescendo porque estão se desenvolvendo. Todos os meses nós trabalhamos de forma individual, treinamento para equipe não é só comigo não. Fazem treinamentos em outras empresas, mandam seus colaboradores continuarem se capacitando. No Brasil, eu tenho empresários que antes faturavam 1,2 milhão com transportadora, hoje faturam 5, 6 milhões por mês, porque estão se desenvolvendo.
estão investindo tempo e recursos no próprio crescimento, no crescimento do negócio. É claro que nós temos uma vida muito corrida hoje. Eu tenho 3 filhos. E às vezes eu ouço a pessoa falar que eu tenho filho. Eu falo, eu tenho 3. Eu tenho 2 empresas que eu cuido. Eu tenho uma casa que eu preciso ajudar minha esposa nas coisas, na manutenção. São 400 metros quadrados a nossa casa. Nós temos animais, então tem outras coisas que eu faço também. Mas eu estou me desenvolvendo toda semana, todos os dias. São 2 livros que eu leio por mês. Quando eu não tenho tempo, que meu tempo encheu, a agenda está cheia, eu leio 1 livro por mês falando de negócios. Eu faço inglês com professor particular 2 vezes na semana e ainda tenho um tutor dos Estados Unidos que fala comigo toda semana, por mais 2 horas. Eu ainda consigo buscar meus filhos na escola. Eu ainda jogo futebol, treino na academia e agora estou fazendo beach tênis junto com amigos. Como, André? Porque eu tenho organização, porque eu tenho prioridades. E o final de semana é para a família, para os amigos, é para Deus ainda mais. Então, empresário, empresária, para de mimimi, coloca as prioridades, investe tempo e começa a crescer. Não dá para ser o mesmo empresário com o mesmo conteúdo, com os mesmos conhecimentos de 5, 10, 20 anos atrás. Eu fiz 2 faculdades de administração de empresas, de direito, um MBA em planejamento e estratégia de negócios, mas isso foi uma base lá 15, 20 anos atrás. Todos os anos, com os conteúdos que eu adquiro, os treinamentos que eu faço no Brasil e fora do Brasil, fazem com que eu possa ser um empresário, um mentor, um palestrante ainda melhor. Então a pergunta que eu tenho para você é: até quando você vai ficar brincando de ser empresário, empreendedor? Até quando você, empreendedor, empresário, vai ficar com mimimi? Eu te convido a sair dessa zona de conforto, sair desse estado e vir fazer parte dos empresários de sucesso. Se curtiu, deixe seu like e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!